A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Graça, paz, bênção e misericórdia a todos vocês, que estejam todos bem em nome de Jesus, né? Vem aí gravar mais um vídeo. Para quem quer estudar isso aqui, tá, irmãos? Para quem quer desmascarar as mentiras, para aqueles que estão nos templos religiosos ainda, né? Para eles não serem enganados, mesmo estando lá, tá? E para quem quer entrar, eu não consigo entrar, mas aí vai de cada um, né? Eu saí, graças a Deus, Deus me tirou de lá. É importante se congregar, se reunir, né? Para estudar a palavra, para louvar a Deus, para fazer aquilo que Deus pede, né? Se reunir, um dar auxílio para o outro, né? Ver se o irmão está precisando de ajuda em qualquer âmbito, né? Seja financeiro ou seja no apoio de uma palavra, né? Bendita aí para ajudar, né? Então é importante sim se juntar, né? Onde está dois ou três reunidos em nome do Senhor, o Senhor se faz presente lá. Mas em denominações eu não frequento mais e não, né? Muita enganação, muita distorção da palavra. Não é falhas humanas, que falhas tem até na reunião, dentro de uma casa para estudar a palavra, tem uns que concordam, outros que não concordam, ou que falha aqui, outro falha ali. Isso é normal, em qualquer lugar. No mundo está cheio de erros também. Então, quando eu falo de engano, de distorção da palavra, de descaramento, de você lubridiar as pessoas, entendeu? Seja por falta de entendimento ou proposital, né? Então vamos aí, vamos fazer a sequência de dízimo. Eu fiz um, né? Sobre o dízimo, vou fazer mais dois, tá? Para dar clareza total para quem quer aprender, quem quer não quer ser enganado. Agora, quem quer ser enganado, continue aí, não precisa nem ver o vídeo, né? Se não quiser. Então vamos lá. Vamos começar aqui, eu vou dando as explicações, tá? Que ainda tem gente que não aprendeu ainda certas coisas, sabe? Você tá dando a prova ali. Devorador em Malaquias, capítulo 3, verso 11. Vamos ver? Quem é o devorador? O devorador é um demônio? Este é o devorador que devorava as plantações do campo. Embora seja feio e tenha chifres, jamais o devorador citado em Malaquias capítulo 3, verso 11, seria um demônio. De 10 a 11, se só o dinheiro pode repreender o devorador, o gafanhoto, o suposto diabo, então onde fica a autoridade suprema devorador é isso aqui, do Senhor Jesus Cristo? Seria o dinheiro mais poderoso que o nome do Senhor Jesus? Vamos analisar os capítulos de Malaquias a seguir. Porque a gente fala, irmãos, já dando meu pitaco aqui logo de início, porque nas igrejas fala assim que quem não der o dízimo, não der o dízimo ao Senhor, tá roubando de Deus, e que o devorador, que é o demônio, vai comer a finança da sua casa, no seu trabalho o dinheiro não vai render e tudo, falando essas bizarrices aí, essas distorções. Uns por falta de entendimento, que tem líder que realmente também é enganado, né, e tem falta de entendimento. Outros propositadamente para comer as gorduras das ovelhas, né? Na verdade, a Bíblia fala quem é o verdadeiro devorador, lá em Mateus e João, né? Acautelai-vos do falso profeta, que vem vestido de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Olha aí, acautelai-vos do falso profeta, hein? São lobos devoradores, né? São mercenários que falam que o bom pastor dá a vida para as ovelhas, que é o Senhor Jesus. O mercenário, ele dá no pé, ele vê o lobo se aproximando e ele só quer comer as gorduras das ovelhas. Então eles distorcem a palavra para enganar. Que hoje na nova aliança só tem ofertas, não tem dízimo, e a prova vai estar aqui, ó, entendeu? Tá? O verdadeiro devorador é gafanhoto, e vai explicar o porquê, né? E eu vou aqui auxiliar, né, o nosso irmão aqui que está explicando. Malaquias, capítulo 3, verso 10 em diante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas do céu
e não derramar sobre vós bênção, tal bênção delas vos adivinha a maior abastança. Aqui. Também por amor de vós repreenderei o devorador, aqui, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide do campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Nestes versículos... Então, vamos lá de novo. Então, ó, você veja, tá aqui, ó, tá vendo? O que era, tava escrito, tá lá escrito. Vamos lá, vamos nos ater aqui. Peraí, o que era ali tá marcado, ó, aqui, trazeis o dízimo, isso é no Antigo Testamento, para o povo de Israel, e eu vou explicar que não é para a igreja, tá? Não é para o corpo de Cristo. Quando eu falo de igreja, eu falo a reunião dos santos, eu não falo uma denominação, um prédio, que se chama de igreja. Igreja não é nada disso, isso daí que inventaram é templo religioso que foi destruído no ano 70, que Deus não ordenou ninguém que levantar mais templo religioso depois do templo de Jerusalém que foi destruído no ano 70, é coisa de homens, tá? Então, igreja não tem nada a ver com o templo religioso, igreja é o corpo de Cristo, tá? Então, para a igreja não tem nenhuma determinação de dízimo. E olha o dízimo que era no Antigo Testamento. Era aqui, ó, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois na casa do Senhor, que era o templo de Jerusalém, casa do tesouro. Fazei prova de mim, se não... fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção, tais que elas adivinha o maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador de não destruir os frutos da vossa terra. Porque Deus tinha uma aliança com o povo de derramar bênção sem medidas, caso o povo obedecesse a lei do Senhor, certo? Que os dízimos era para o povo judeu, da colheita que eles colhiam, irmãos, e dos bois e das cevadas, quem criava boi, quem criava... Era dado de ano em ano um tipo de dízimo e o outro de 3 em 3 anos. O de 3 em 3 anos era para alimentar os órfãos, as viúvas, tá? E os estrangeiros. E o de ano em ano era para alimentar os levitas que trabalhavam no templo, não tinha trabalho, eles não tinham herdância, eles não herdavam as coisas que os outros iam herdar, né? Não tinha herança, então tinha que alguém alimentá-los. Então levava alimentos, provisão, de plantação, de colheita, de cominho, de gado, de animais, de tudo, para poder sustentar os levitas, os órfãos e a viúva, entendeu? Era esse o dízimo, o alimento. E quando a pessoa, o sacerdote começou a agir errado e não distribuiu o dízimo e oferecer animais para o Senhor na oferta do dízimo, como animais com defeito, porque os animais tinham simbolismo espiritual, irmão, na obra de Deus, no sacrifício, nessas ofertas de sacrifício, né? Porque ela representava Cristo, os animais. Então, o animal que eles levavam de oferta não podia ter manchas, defeito, nada, tinha que ser perfeito. E eles estavam levando animais defeituosos e ainda roubando, né? Que seria a parte dos órfãos e das viúvas, né? E aí por isso que Deus fala, roubais de mim, vós estáis me roubando. Não onde estamos te roubando, Senhor? Nos dízimos, nas ofertas. Quem estava roubando a Deus eram os sacerdotes, os levitas lá, que não estavam distribuindo corretamente, entendeu? O dízimo. E que é alimento, colheitas, gados, vacas, até bebida forte, e o Senhor falou lá em Deuteronômio, que já está no outro vídeo que eu fiz, tá? Eu não vou puxar de novo, irmão, dá muito trabalho, né? Eu vou fazer sobre isso aqui. Eu não tenho tanta habilidade quanto os outros que pregam na internet têm. Eu me viro com um pouco aqui, tá? Então, até bebida forte, vinho, tinha que levar no dízimo. E lá em Deuteronômio, se vocês procurarem, é 28, capítulo 3, eu acho, não lembro direito, tá? Que eu não guardo muito o versículo. Aí tá escrito assim, que se você pegar o dízimo, né? E tem que levar na casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, e estiver muito longe, é onde muitos dos pastores falam que naquela tempo era alimento porque não havia dinheiro. Mentira, que tinha dinheiro sim, porque Deus fala, o Senhor fala,
Se vocês morar longe da casa do tesouro, do templo de Jerusalém, pegar e vender os bois, vender a cevada, vender tudo que você tem, pegar o dinheiro lá, comprar de volta, levar e derramar lá e comer com a sua família e se fartar. Você vai comer o seu dízimo. Entendeu? E de bebida forte, de vinho, de coentro, de boi, tudo, você ia comer com a sua família e se fartar. Ia fazer um churrasco. Entendeu? Tá escrito lá em Deuteronômio, veja lá, não tenha preguiça, vai lá ver, procure lá, dos dízimos e das ofertas, tá escrito, procure lá. Entendeu? Vamos lá. É que aqui ele não vai citar isso aqui, ele citou no outro vídeo, né? O irmão citou no outro vídeo lá. Então vamos. Temos duas coisas interessantes. O livro de Malaquias foi escrito com repreensão ao povo de Israel, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Peso da palavra Malaquias, do Senhor capítulo contra 1, verso 1. Malaquias, ó. Especialmente aos sacerdotes corruptos. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, como está escrito em Malaquias, capítulo 2, versículo 1 e 2. Israel, Deus povo de rejeita Israel, a oferta dos sacerdotes levitas, como está escrito em Malaquias, capítulo 2, verso 3. Eis que reprovarei a vossa semente. Estavam ofertando animais coxos, que eu falei, mudos, os defeitos, defeituosos. Aí, como está escrito em Malaquias, capítulo 1, dos versículos 7 a 8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Por que ofereceis animal cego, coxo ou enfermo, para sacrifício dos pecados? Oferta de purificação de pecados, imperfeita a Deus. Os sacerdotes levitas violaram a aliança de Deus com Levi, como está escrito em Malaquias capítulo 2, dos versículos 4 a 6. Os sacerdotes levitas estavam desviados e infiéis com suas esposas, como está escrito em Malaquias. Estava traindo suas esposas. 2, versículo 4 depois eu vou fazer um vídeo só de Malaquias para vocês. No capítulo 34, podemos ver a distribuição de herança na terra de Canaã. E a tribo que não recebeu terra como herança foram os levitas. E a aliança de Deus com os levitas foi de comer dos dízimos alimentos das demais tribos de Israel, dos israelitas que tinham terra, exceto os levitas, para o serviço sacerdotal, na tenda da revelação do tabernáculo. A aliança foi dada por Deus e proibiu os levitas de trabalharem, separou-os e os deu os dízimos de alimentos como porção de sua herança em Israel. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus, como está escrito em Números, capítulo 8, versículo 14. A escolha dos levitas e os tesoureiros, administradores dos alimentos trazidos pelas outras tribos onde eram estocados nas câmaras, nos depósitos de alimento, ou seja, casa do tesouro. Casa do tesouro, que os filhos de Levi tenham dado no templo de Jerusalém, irmão, em Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação, como está escrito em Números, capítulo 18, versículo 21. O dízimo era dado em alimentos. Então todo o Judá, ou judeu, trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros, onde se estocava os dízimos, alimentos, animais e vegetais. E distribuiu aos levitas, como está escrito em Neemias, capítulo 13, versículo 12. O dízimo era dado em animais. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, ou seja, o 10º animal, que era o dízimo, que era a 10ª parte, Senhor, que chama dízimo, aos levitas, como está das colheitas dos animais, dos vinhos. Capítulo 27, verso 32. O dízimo era dado anualmente. Anualmente. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, e a cada ano se recolhe do campo, ou seja, frutos da terra. Ou seja, dinheiro não nasce na terra. O dízimo era anual e não mensal, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Agora vamos para o terceiro ano do dízimo. O dízimo trienal, ou seja, o dízimo do terceiro ano, era para órfãos, viúvas, levitas e estrangeiros. Pode ler lá, então, aqui, ó. Darás ao levita, Deuteronômio, capítulo 26, 11 a 13. Para que comam dentro das tuas portas. Pegue sua Bíblia e leia. Fiquem satisfeitos.
como está escrito em Deuteronômio, capítulo 26. Veja, agora, hoje é dia de destruir essas heresias aí, né? Só é enganado quem quiser agora. Veja, lá fala que o devorador o devorador era o gafanhoto, que se o povo desobedecesse essas determinações aí, Deus ia enviar a praga de gafanhoto para comer as lavouras. E não ia ter mais como eles venderem as lavouras, né, fazer os negócios e nem levar as 10ª parte para o sustento dos órfãos e da viúva e deles próprios, dos sacerdotes lá, dos levitas, né? Entendeu? E eles estavam levando animais impuros, animais coxos e mancos, e não distribuindo corretamente a parte dos estrangeiros, dos órfãos da viúva. Entendeu? Então Deus falou, se vocês fizerem bem, eu vou derramar chuva, que é bênção tal, abrir a porta, a janela do céu, cair chuva para sua plantação, para boa colheita. E aí eles podiam até vender para outras nações, entendeu? Abençoar outras nações. E com preço justo, entendeu? Porque eles iam ter tanta colheita que não caberia nos lugares para guardar, entendeu? De tantas bênçãos. Mas não, eles desobedeceram. E ainda traíram suas mulheres, né? Então o Senhor ficou irado. Entendeu? Vamos lá. Aí falou, vós roubais de mim nos dízimos e nas ofertas. Entendeu? Vamos lá. Peraí, deixa eu arrumar aqui direitinho. Quem roubar é o sacerdote, não somos nós que não damos, não. E o dízimo foi dado para o povo de Israel, vocês viram lá. Nós não somos israelita nem judeu. Era no tempo da lei, nós estamos na linha essa da graça. E ele vai mostrar aí depois, tá? Vamos lá. Os 11 a 13 e Deuteronômio, capítulo 26, verso 12. No 7º ano, Israel não trazia dízimos aos levitas, devido ser o ano sabático. A terra descansava, ninguém plantava. Porque eles guardavam o sábado. Deus não trabalhava no sábado, irmão. Como está escrito em Deus, não é nós gentil. Verso 1. Nós somos igreja. Ou seja, comia do dízimo do 3º e o 5º ano, dos depósitos de alimentos estocados nas câmaras levíticas. Em Malaquias capítulo 3, notamos que Deus manda trazer somente dízimos, alimento animal e vegetal, para as câmaras do depósito do templo, ou seja, a casa do tesouro, para que haja comida, alimento animal e vegetal ou mantimento em minha casa. Câmaras onde se estocava os dízimos, alimentos. Dízimos, alimentos para o sustento dos levitas, aliança de vida e paz. Ofertas, animais sem defeito, para servir de holocausto ao Senhor, para perdão de pecados dos israelitas na lei de Moisés. Em Malaquias capítulo 3, dos versículos 5 a 7, os sacerdotes levitas, desviados dos estatutos, são repreendidos, e Deus os chama de ladrão, porque corromperam a aliança de Deus com a tribo de Levi. Em Malaquias capítulo 3, versículo 9, eles atraem maldição devido à violação da aliança, e a nação de Israel é acusada de roubar a Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação levita israelita. Olha lá, tá vendo? Se refere a nação. às nações. Nação. E sim a uma só nação, ou seja, nação israelita, ou seja, nação de judeus. Comparando Malaquias 3, verso 12. Malaquias capítulo 3, verso 10 ao 12. Trazei todos os dízimos, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos, animais, grãos, ou seja, trigo, mosto, alimentos, azeite. Animais, grãos, trigo, mosto, azeite. Dinheiro nunca foi pedido como dízimo. E já existia dinheiro lá naquela época. Câmaras do depósito de alimento central do templo levita, onde se armazenava o grão, o trigo, o azeite, o mosto, os alimentos, a comida. Para que haja mantimento na minha casa, mantimentos, produtos alimentares, alimento vegetal e animal, comida. E depois fazer prova de ministro. Fazer prova no sentido de crer, não precisa reter alimentos, deixando os levitas desamparados, porque Deus daria muita colheita para fartar, satisfazer a todos. Também fala no sentido de fazer prova, ou seja, experimentar e provai, como se fosse provar algo, de modo literal, a sentir o gosto do mesmo.
abrir as janelas do céu, referente a derramar chuva sobre a terra, molha a terra, como está escrito em Gênesis capítulo 7, dos versículos 11 a 12, e Gênesis capítulo 8, versículo 2. Derramar chuva para crescer o fruto da terra. Nada a ver com bens materiais, casa, carro, empresa, fazendas, ou qualquer bem material. Nem todos eram agricultores, mas era uma bênção para todos os israelitas quando chovia. Derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Fazer prosperar os campos de modo a ter fartura, dobrar ou triplicar a colheita para abastecer as câmaras de estocagem de alimentos, para que possam dar aos levitas, órfãos, viúvas e ao estrangeiro, sem precisar reter, guardar, com medo de faltar. Até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Deus promete fazer crescer tanto o fruto da terra, e nem haveria espaço nos depósitos do templo, as câmeras da casa do tesouro, para armazenar tanta quantidade que colheriam na safra. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não coma o fruto da terra, e a vide do campo não seja estéril. Tá vendo? Ou seja, devorador, comeu o fruto da terra. Não é vir na sua casa comer suas finanças. É um demônio? Veja quem é o devorador. Aqui é o devorador. É o verdadeiro devorador que devora as plantações do campo. Embora seja feio e tenha chifres, jamais o devorador citado em Malaquias, capítulo 3, verso 11, seria um demônio. Se só o dinheiro pode repreender o devorador, o gafanhoto, o suposto diabo, onde então fica a autoridade suprema do nome do Senhor Jesus? Seria o dinheiro mais poderoso que o Senhor Jesus? Repreenderei o devorador, que não é o diabo, e sim um gafanhoto devorador, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 11. Não é dinheiro que faz isto, é o próprio Deus que repreende o inseto devorador. Segundo a Bíblia, porque foi o próprio Deus que enviou o gafanhoto contra eles, praga, para castigar o povo que estava de obediência. Deus o chamava de o meu grande exército. Deus não se ira não com o mal, né? Você acha que Deus enviaria demônios contra seu povo? Como está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 22 a 27. E eu repreenderei o devorador, ou seja, o gafanhoto. O mesmo que ele enviou. A praga do meio da vossa plantação, gafanhotos. E todas as nações, Deus é que controla ou seja, tudo, irmãos. outros países vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, ou seja, produzirá muito alimento, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus fala de outras nações observando a prosperidade de Israel, mediante a obediência de observarem os estatutos, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 12. Eles vendiam para as nações, no né? capítulo 7, 8, 9 e 10, deixa bem claro a questão do sacerdócio perfeito, que quando mudado o sacerdote levítico, veio o de Cristo. E mudando o sacerdócio, se muda a lei, como está escrito em Hebreus capítulo 7, verso 12. Portanto, notamos, após a ressurreição de Cristo, não há ninguém dando dízimos em dinheiro. Vamos lá. Deixa bem claro a questão do sacerdócio perfeito, que quando mudado o sacerdote levítico, veio o de Cristo. E mudando o sacerdócio, se muda a lei, como está escrito em Hebreus capítulo 7, verso 12. Portanto, notamos, após a ressurreição de Cristo, não há ninguém dando dízimos em dinheiro, sendo que já existia dinheiro. Exemplo, Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, em Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15. Por que o Senhor Jesus foi traído por 30 moedas? Sim, aí eles vão falar. Aí é o Novo Testamento. Outro erro e outro engano, que eu falo para vocês examinarem nas Escrituras. Isso aqui é aprendizagem para nós. O que acontece, irmãos? O Novo Testamento está na Bíblia em Mateus, mas na verdade foi traduzido em Mateus, mas começa em Atos. Porque o testador, que é Jesus, ainda está vivo. Quando você tem o testamento, o seu pai tem o testamento, você só herda a herança quando o pai morre, ou você herda antes. Então, a nossa herança é a nova aliança com Cristo. Então, o Cristo ainda estava cumprindo a lei. Então, Mateus é época da lei ainda, os evangelhos, tudo. João,
Lucas, Marcos, é época da lei. Só começa de Atos para frente a era da igreja, que aí é a era da graça. Entendeu? E da era da graça para cá não tem ordenança nenhuma de dízimo. Entendeu? Só na lei. E era para o povo judeu. Não era para os gentios. Porque ainda nem existia igreja. Ninguém sabia o que era igreja. Foi revelado primeiramente a Pedro. Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei no futuro a minha igreja. Só foi na plenitude de saber o que era igreja revelado ao apóstolo Paulo. Entendeu? Então, e ali, Hebreus, carta aos Hebreus, que a gente, ninguém sabe quem é o escritor. Alguns desconfiam que é Paulo, mas não tem confirmação. É um momento de transição. Por isso que usa, se é citado o dízimo lá, citado, porque usa a transição da lei de um antigo sacerdócio que tinha a figura de Melquisedeque. Leia lá em Hebreus que você vai ver, Melquisedeque. Aí Abraão pegou os despojos da guerra, porque Abraão tinha ido para a guerra lá em Gênesis, resgatar o seu sobrinho Ló, que tinha ido para Sodoma. Aí ele foi resgatar Ló, e lá na lei do Senhor, quando ia-se para a guerra e vencia-se o adversário, era você autorizado por Deus pegar os bens daquele rei, daquele reino lá, né? E Abraão pegou. Então Abraão trouxe os bens e deu a Melquisedeque, reconhecendo que Melquisedeque era o sacerdote do Altíssimo. Então era maior do que Abraão, né? Ali na frente, e ele tinha que entregar o dízimo como pedágio para passar. É como se fosse o pedágio. Então, ele entregou o dízimo que não era de Abraão, era dos despojos que Abraão pegou do resgate de Ló, das guerras, e entregou a Melquisedeque. E ali não era ainda nem instituído como lei o dízimo. Entendeu? Abraão, Deus de livre e espontânea vontade. Nem Melquisedeque pediu o dízimo a Abraão. Entendeu? Então, fique claro. E vou citar Jacó depois também, né? Jacó deu o dízimo de Jacó, fez uma barganha com Deus. Deus hoje não faz barganha. Se tu fizer, Senhor, farei isso, farei aquilo. Se tu me fizer, se tu me guardar, se tu isso, farei isso, farei aquilo. Se tu me fizeres, darei o dízimo de todos que eu ganho. Quer dizer, ele está barganhando com Deus. E por isso que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Porque Jacó significava trapaceiro, enganador. Tanto é que ele se vestiu com pelos lá, que ele não tinha pelo, para enganar o pai que tinha problema de visão, para poder se passar pelo irmão que era peludo, porque o irmão era o primogênito. Então todo primogênito tinha primazia na frente do outro irmão, entendeu? Então ele roubou a primogenitura do irmão. Se bem que Deus já tinha dito a Rebeca, que era mãe, que o maior serviria o menor. E Deus já tinha um plano para transformar a vida de Jacó, de Jacó para Israel, para que ele se convertesse, entendeu? É isso. Então vamos lá, vamos terminar aqui. Desmascar esses caras. Agora quem quer ser enganado vai continuar enganado. Não adianta, porque é cego. Viu ofertou 2 moedas, mas dízimos foi mencionado em alimentos, hortaliças, endro, cominho e hortelã. Em Mateus capítulo 23, verso 23. Jamais em dinheiro. E o próprio Senhor Jesus relatou que o dízimo era da lei para o povo de Israel. O mais importante da lei. Como está escrito em Mateus capítulo 23, verso 23. Não dá para parar, o mais importante da lei. O apóstolo Paulo não mencionou dízimos, nem outros apóstolos, a prática de colher. Mateus, que fala muito de Mateus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus, onde estava aqui que ele colocou? Mateus. Aqui tá em cima, aqui tá atrapalhando. Tá escuro aqui, não dá pra ver, irmão. Parado assim fica escuro. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. É enganadora. Deixa eu ver. 2 moedas, mas aqui, dízimos da lei, mencionado em alimentos. Quer ver? Da lei, mais importa. Quer dizer, aqui, Hebreus, cadê onde para Mateus? Aqui, Mateus. Jamais em dinheiro. O próprio aqui relatou que o dízimo era da lei para o povo de Israel. Mais importa da lei, Mateus 23, que ele fala. Jesus estava falando aqui. O que Jesus estava falando, irmãos? E para quem ele estava falando? Porque ali ele está. Quando você lê a Bíblia, você tem que fazer pergunta por texto. Para quem está falando, para quando está falando, né? Qual é o propósito? Então ele estava conversando com os fariseus, que eram judeus. O fariseu era judeus. Então aí eles estavam falando: vós
dais o dízimo da hortelã, do cominho e do coentro e da mirra, mas negais o principal, que é a fé, a misericórdia e o juízo de Deus e a justiça de Deus. Fazeis essas, que era a época da lei, e para os judeus tinha que dar o dízimo, e o dízimo não era dinheiro, está escrito aí o que era o dízimo, tá? Mas não omitia aquela misericórdia, a fé e a justiça, e o juízo de Deus. Perdão, entendeu? É isso. Lá ele fala para os judeus, só que já em Hebreus, que é cartas, ele cita que Abraão em Gênesis, que era a lei também em Gênesis, que era antes da lei, né? Porque a lei foi instituída por Moisés, mas era o começo de tudo. Então Abraão deu do que não era dele, volto a falar, era do despojo da guerra. Então ele cita o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, que era uma tipologia de Cristo. Ele não fala para dar o dízimo em Hebreus, entendeu? É isso. Isso é para, só quem vai entender é quem tem o Espírito Santo, quem tem a iluminação, porque os outros você corta. Quem não tem o Espírito não vai ver com a luz do Espírito Santo, ou os líderes religiosos que querem distorcer para enganar o povo, como é as gorduras, lobo em pele de ovelha. Esses são os devoradores. Entendeu? Igual os sacerdotes daquele tempo. É os círculos que se repete, entendeu, irmão? Só que lá ainda não era o tempo do fim. Aqui é o tempo do fim. Eles vão dar conta do que eles estão fazendo com isso aí, contra o Senhor. Tá? Porque oprimir o povo, roubar o povo é roubar a Deus. Entendeu? Roubar o povo de Deus é roubar a Deus. Enganar o povo de Deus é enganar a Deus. Quem tá roubando a Deus são esses. Vamos lá. Caliças, endro, cominho e hortelã. Em Mateus capítulo 23, verso 23. Jamais em dinheiro. E o próprio Senhor Jesus relatou que o dízimo era da lei para o povo de Israel, o mais importante da lei. Como está escrito em Mateus capítulo 23, verso 23. O apóstolo Paulo não mencionou dízimos, nem outros apóstolos a prática de colher dízimos. Ele falou oferta. Em forma de dinheiro mensal. E nem era dinheiro, também era comida, alimentos. O Paulo pede donativos para suprir necessitados e deu aos pobres. Viu? E não para manter despesas de instituições religiosas. Em Atos capítulo 4, versículo 32 em diante, notamos a generosidade dos irmãos vendendo tudo e depositando aos pés dos apóstolos para repartir, que se fosse feito distribuição aos necessitados, de forma a não vendia-se os terrenos de quem tinha para distribuir o dinheiro a todos igualmente. Era assim a prática deles lá, seus dízimos das os apóstolos de Cristo, e achavam que estavam cumprindo sua parte. Em Mateus capítulo 23, verso 23 e Lucas capítulo 18, verso 12, a prática dos fariseus mostra religiosidade e eles não praticavam a fé. De fato, que quem diz que dizimar é um ato de fé é engano, porque os fariseus dizimavam, mas não praticavam, negavam a fé, e maltratavam a misericórdia e o juízo que Jesus falou. O publicano. Moisés não pagou o dízimo durante 40 anos. Jó nunca dizimou e era próspero. Abraão só deu dízimo uma única só vez, para poder atravessar as terras dos jebuseus. E não foi em dinheiro, foi despojos, sobra de conquista de guerra. Exatamente. Dízimo de sangue após matar os reis e tomar seus bens, e não era seu patrimônio. Jacó prometeu dar dízimo, voto, em Gênesis capítulo 28, os versículos 20 a 22. A Bíblia não fala que ele cumpriu, ou seja, nunca deu dízimo. Abraão não foi a suposta casa do tesouro, câmara de estocagem de alimentos dos levitas. E por que Jacó não fala que Jacó deu o dízimo? Porque ele teve luta com o Senhor. Ele lutou com o Senhor e venceu. Venceu entre aspas, que ninguém pode vencer a Deus, né, irmãos? Ele venceu porque ele pediu a bênção do Senhor. E a bênção que o Senhor deu para ele era a regeneração dele se converter de Jacó para Israel, porque ele era, Jacó significa, lá no Antigo Testamento os nomes tinham significados, entendeu? Então ele era tido como trapaceiro, então ele mudou e se converteu para Israel, e daí saiu as 12 tribos de Israel, os filhos dele que representavam as 12 tribos, entendeu? Então vamos lá. Cadê aqui? Para aqui direitinho. Oxi. Vamos lá.
que não é igreja, mas Melquisedeque lhe saiu ao encontro para receber sua parte, devido ser rei de Salém, e receber porque passava em tal parte, ou seja, pagou um pedágio para passar pelas terras dos Jabuseus, imposto semelhante ao que o Senhor Jesus nos ensinou a pagar a César. Isto é, o Senhor Jesus mandou sermos fiéis ao Estado e não sonegar impostos. Os cobradores de impostos, como Zaqueu, e essa classe de trabalhador não pagava dízimo. Ao se converter, restituíram 4 vezes mais aos que haviam defraudado. E foi nisto que o Senhor Jesus impostos, afirmou. Hoje, cobravam impostos dos publicanos acima do que não mandou dar dízimos. Todas as vezes que você quiser dar algo a Deus e retribuir a Deus com gratidão, ajude o faça próximo. Isto dando ao seu próximo, pois assim estará aqueles que têm necessidade na íntegra. Conforme Mateus capítulo 25, deixa bem claro esta questão. O dízimo era vendido por dinheiro, devido à distância de levar os animais e vegetais, onde o Senhor escolhera para santificar o seu nome. O próprio dizimista comia dos seus dízimos. Isso, é o que eu falei. Hoje em dia, quem come dos dízimos, que nunca foi dinheiro, são os pastores que administram os supostos dízimos, dando ordem, que é no que será empregado os dízimos do povo. Estes ditos sacerdotes que não são levitas, pastores, não são israelitas, levíticos, nem exercem função sacerdotal superior a qualquer irmão que seja. Porque disse o Senhor Jesus: nós somos todos sacerdotes. Escrito em Mateus capítulo depois de Cristo, ele é o sumo sacerdote. Menos tem eles, os supostos levitas pastores, o direito de administrar o dízimo pessoal de cada um. Quanto a sacerdotes, sabemos que todos nós somos. Aí, depois de aquele que crê em Cristo, aliás, só que crê em Cristo é sacerdote. Com o veredito de Deus, passamos a ter livre acesso ao Pai através de Cristo, que, na sua morte, que nos separava, foi rasgado de alto a baixo a lei de Moisés, a saber, o véu que separava o lugar santo, local onde entravam os sacerdotes levitas, o lugar santíssimo, onde só entrava o sumo sacerdote levita, uma vez por ano, para oferecer sacrifício de animais e ofertas queimadas pelo pecado do povo. Isso, porque o que aconteceu, irmãos? Os sacerdotes Arão, que era de Arão e Moisés, né? Eles só podia eles entrar no templo e oferecer sacrifício no altar de Deus, né? Porque sacerdote significa intercessor, que intercede pelo povo, entendeu? Só que depois de Cristo isso acabou. Por isso que fala lá em Hebreus a transição, que mais sacerdote que era Melquisedeque, mais se faz, não, se fosse perfeito o sacerdócio da lei, não necessitava de outro sacerdócio, que é Cristo, que é muito mais excelente que o sacerdócio de Melquisedeque, entendeu? Então é nova aliança, se faz mudança de sacerdócio, faz mudança de lei, entendeu? E é a nova aliança. Então agora todos nós depois de Cristo, aquele que crê em Cristo é sacerdote, pode interceder pelo povo mediante o nome de Cristo, que é o sumo sacerdote, como advogado fiel. Quando a gente peca, para expiar nosso pecado. Hoje nós não matamos mais animais para expiar o pecado, que era outra lei de lá do Antigo Testamento, para o povo judeu, entendeu? Então nós intercedemos e pedimos a purificação pelo sangue de Cristo como nós pecamos, e a intervenção dele segundo ao Pai como advogado fiel, entendeu? Então nós somos sacerdotes e ele sumo sacerdote, entendeu? Então a gente mesmo pode administrar o dízimo. Como que é? Para você comer, para sua família, como você ganha dinheiro, e separar uma parte para dar para os necessitados, ou para os órfãos e a viúva, ou para os irmãos em Cristo que estão em necessidade, vai lá, leva uma cesta básica, pega 10%, vai lá, leva a cesta básica para o irmão. E não precisa ser 10%, porque hoje não tem dízimo, né? Na lei da nova aliança, você dá conforme lhe propõe no seu coração, você tira um valor lá que você tem condições, né? Não deixando faltar para o seu filho, para a sua família, e ajuda o irmão necessitado. É isso, simples assim. Entendeu? Se quiser continuar a dar o dízimo, dá. Se estiver dando de sinceridade, pode dar. Não vai acarretar maldição se não dá e se der. Mas o dízimo, fique claro que não é para a igreja. Não existe no Nova Aliança nem no Novo Testamento. Do templo eram feitos com ofertas isso é mentira. dadas pelos israelitas judeus no gasofilácio, para pagar oficiais trabalhadores, carpinteiros, construtores e pintores, que não eram levitas. Como está escrito em 1 Reis, capítulo 2, dos versículos 1, 1 Reis, capítulo 22.
Paulo recebeu muitas vezes a ajuda da igreja da Macedônia, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, verso 9. Mas era para suprir, se manter, e não era salário mensal, como se estivesse numa empresa. Paulo trabalhava e em nada pesava os irmãos e a igreja. Se o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, será que nesta parte os pastores imitam a Paulo? E em 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo cita o Salmo 112, verso 9, onde fala da generosidade com os mais pobres. Ele espalhou, deu aos pobres necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exalta em glória, como está escrito em Salmos capítulo 112. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha aí. Está escrito em Deu aos pobres. Coríntios, capítulo não é para o pastor da denominação ficar rico, ou fazer melhor assim, contribuições voluntárias templos para religiosos. suprir, amparar os que não têm. Algo que é totalmente visto por Deus. O apóstolo Paulo faz um ajuntamento para distribuir aos pobres. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas, que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ou seja, pela fé em Cristo Jesus, pela graça. Ora, a lei não é da fé, ou seja, a lei não é da graça de Cristo, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou seja, o homem que viver da graça, viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como está escrito em Gálatas, capítulo 3, dos versos 10, 13. E em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 1 a 5, está escrito assim, estáis, pois, firmes na liberdade, graça com que Cristo nos libertou da lei de Moisés. E não torneis colocar-vos debaixo do jugo da servidão, a lei de Moisés. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que, se deixar circuncidar, está obrigado a guardar a lei. Querer seja, que alguém te obrigue a cumprir a lei. Leis da lei de Moisés. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, como está escrito em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 1 a 4. Porque um pouco de fermento leveda, ou seja, um pouco de impureza, que no puro e santo torna impuro e deixe de ser santo. Porque a fé em Jesus Cristo opera o amor. Portanto, se você busca servir a Deus em espírito e verdade, é melhor começar a ler a Bíblia e questionar todo esse sistema religioso. Olha aí, questionador. É apenas arrecadar dinheiro, a salvação fica em segundo plano, são mercenários em busca de riqueza desta terra. Não prega salvação. Não vão mentir, enganar ou arrependimento até os de pecados de Deus. Se possível, enganará até os escolhidos. Com eles. Quando alguém começar a afirmar que o dízimo em forma de dinheiro é bíblico, faça essas 3 perguntas e aguarde a resposta. Primeira pergunta. Me mostra na Bíblia quando foi mudado o dízimo alimento do campo vegetal, como está escrito em Levítico, capítulo 27, dos versos 32, e em Neemias, capítulo 13, versículo 12. Foi convertido para dízimo em forma de dinheiro. Segunda pergunta. E o dízimo da colheita, que era anual, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, e do terceiro ano, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 26, verso 12, passou a ser mensal. Terceira pergunta. E se você ou teu pastor deixam de colher o dízimo, que não era dinheiro, no 7º ano? Porque a lei de Moisés exige que todos não deem dízimo no 7º ano, durante 1 ano, como está escrito em Levítico, capítulo 25, dos versículos 1 a 5. Me responda essas perguntas e me mostre na Bíblia aonde está escrito toda essa mudança. Caso não respondam, então é confirmado que dízimo nunca foi dinheiro a ser pago ao líder religioso. E mais uma mentira sobre o dízimo foi descoberta. Que a graça e a paz do eterno Deus seja com todos vós. Aí, irmãos, desmascarando mais uma vez a história do dízimo, tá? É amor, você ajuda as pessoas por amor.
você vai lá e contribui ao necessitado. Ou seja, um necessitado de rua, ou seja, um irmão em Cristo que está na dificuldade, desempregado, você vai lá, paga uma conta de luz, e eu nunca dou dinheiro. Eu já dei, né? Já ajudei com dinheiro, mas eu nunca gosto de ajudar com dinheiro, não, porque eu prefiro, eu pessoalmente levar a pessoa. Eu não gosto de doar assim em televisão, porque os caras diziam que né, tá tendo lá a coisa da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Aí, se vocês puderem ajudar, tiver condições de ajudar, vocês ajudam, tá, irmão? Enviando pelo correio, diz que é pelo correio. Vá lá e verifique, roupas ou alimentos. E os ladrões estão roubando, tô dizendo, igual aconteceu no Antigo Testamento dos sacerdotes, tá vendo? E se repete as coisas. E as pessoas estão sofrendo lá, perdendo suas vidas, seus entes queridos, e ainda tem gente doando e os ladrões roubando, entendeu? Então quem puder ajudar com roupa, com mantimento, eu já doei aqui por perto, então não tem muito para doar, né? E também tô meio apertado agora, tô sem dinheiro, tô aí, né, passando uma dificuldade aí, que não vem ao caso, né? Então, mas sempre que eu posso, eu faço alguma coisa por alguém. O que eu posso fazer é orar por eles agora, né? Mas tá aí, o ensino do dízimo, tá? Não existe dízimo para a igreja, não, isso é fraudulência, tá? Não vá nessas daí, tá? Quem quiser continuar dormindo, quem quiser dar dízimo, o dinheiro é de cada um. Eu estou ensinando aqui as coisas bíblicas, verdadeiro. O meu chamado é para isso, para orientar as pessoas mediante as escrituras. Quem quiser continuar nas suas denominações dando dízimo, por mim, mas eu sou abençoado. Tá, as pessoas que não dão dízimo também é abençoado. Daí? Deus abençoa pela fé, não é pelo dízimo. É lógico que se você contribuir de coração e quiser dar o dízimo, você continua dando. Você não vai ser amaldiçoado nem abençoado mais do que ninguém, porque dá ou porque não dá. O dar é você dar com amor, a sua quantia que você pode, com a alegria do coração. Aí você vê lá, eu posso dar 100, eu dou 100, eu posso dar 50, eu dou 50, eu posso dar 10, eu dou 10, dou 5, eu dou 5. Vai conforme a sua prosperidade, as suas finanças, e você ajuda, mas com alegria, não com pesar no coração. Aí dando dízimo, dão tudo com alegria. E não é 10%, você pode dar menos de 10%, 10% ou mais, tanto faz, entendeu? Tá bom? Muito obrigado. Badala esse vídeo de todos, se inscrevam no canal e compartilhe os vídeos, meus irmãos. Por favor, para chegar o YouTube e o algoritmo reconhecer e recomendar a outros, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, até o próximo.